Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje o nosso entrevistado é o presidente do São Raimundo Esporte Clube, que ele me corrigiu ainda agora no primeiro bloco, eu falei São Raimundo Futebol Clube, mas na verdade é São Raimundo Esporte Clube. Quem é futebol é o São Francisco, né? Que tem no nome, é o São Francisco. Só para esclarecer o nosso telespectador. E nós estamos com a presença do presidente do São Raimundo Esporte Clube, que é o senhor Alexandre Lopes. Alexandre, e essa temporada 2016, você estava falando que está esperando o Lecheva voltar de férias, então não tem nada certo com ele aí para 2016? Não, já está conversado, né? Já conversamos a respeito, ele apenas pediu para aguardar 10 dias, período que ele foi descansar junto à mãe, a filha em São Paulo, e que ele iria nos contactar para que a gente pudesse sentar realmente e definir, né? Porque tem uma série de coisas a serem conversadas, né? Planejamento, valores. Então, a prioridade que ele nos falou seria São Raimundo, né? Mas ninguém formalizou, na realidade, nada de fato com ele. Na verdade, vai se esperar então o Lecheva voltar, tomar essa decisão para que se forme o novo grupo? Não, nós já conversamos com alguns jogadores, inclusive que fizeram parte desse elenco, né? Lá mesmo, no momento em que a gente estava concluindo a questão do campeonato, né? Conversamos individualmente com cada um, onde a gente já tem alinhavado, sim, diversos jogadores desses que fizeram parte. Diríamos que o quê? Uns 50% permanece? Eu acredito que deve girar em torno disso. E atleta de Santarém e da região, quantos por cento tem por lá nessa nova base aí? Nós temos, agora a realidade de Santarém é diferente, né? Nós temos 3 equipes em Santarém, São Francisco, Tapajós e São Raimundo, e que estão buscando jogadores aqui da região também. Então, a gente ainda não tem um parâmetro exato com relação aos jogadores que nós teremos daqui da região, porque na realidade esse mercado ele é bem competitivo, né? Então, nós estamos trabalhando também essa situação. Na realidade, a gente quer buscar valores daqui de Santarém, né, que se adequem ao nosso planejamento, né, e que realmente venham a agregar aquilo que está dentro da nossa programação, do nosso planejamento, do nosso objetivo, né? E óbvio, se a gente puder buscar o maior número de jogadores daqui de Santarém com condições e capacidade de fazerem parte do elenco, a gente vai buscar. Uma das dificuldades que o São Raimundo terá vai ser o Colosso do Tapajós, né? Já foi liberado? Será que vai dar para ter jogos do São Raimundo aqui em 2016 já? Essa é a grande dúvida, né? Nós tivemos uma reunião no estádio Colosso do Tapajós essa semana, onde teve o prefeito municipal, representante da CEL, Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, Secretaria de Obras do Estado e representante da empresa responsável pela obra. O que ficou alinhavado é que seria montada uma comissão para ir até Brasília para liberar o recurso do Ministério dos Esportes para a Caixa Econômica das etapas que já foram realizadas. Isso já foi realizado, já foi feita a visita lá com o prefeito de Santarém, com o secretário do município, Nélia Aguiar, mais o representante da Câmara Municipal, Júnior Tapajós, junto ao ministro dos Esportes, onde assegurou que esse repasse do recurso já seria realizado de maneira imediata. Eu não tenho a informação de que hoje, neste dia, o recurso já esteja na Caixa Econômica para ser liberado para a empresa. No entanto, nossa maior preocupação é que demanda um tempo para que esse gramado esteja em condições preparado, de uso, né? Primeiro jogo do Campeonato Paraense? Previsão para 31 de janeiro. Já? 31 de janeiro, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Então, não podendo aqui, a perda financeira é muito grande, né? Sem sombra de dúvida. O São Raimundo já vivenciou isso nessa competição que a gente da segunda divisão. Nós não tivemos uma receita decorrente das agendas, né? E isso dificultou bastante o plano B seria onde? Qual cidade vocês escolheriam? Não, no primeiro momento nós estabelecemos acreditar nessa... Não tem plano B, estamos acreditando nisso. O plano B seria Belém, novamente, né? Mas eu acredito que se isso ocorrer, o governo do Estado terá por responsabilidade... Ajudar, né? Exatamente, de disponibilizar o local
não só para São Raimundo, mas para as equipes daqui de Santarém, né? Você pode ver que 2016 vai ser diferente. Capital do futebol não é Belém. Belém tem Remo e Paysandu. É um fato curioso, né? Santarém vai ser a cidade que mais clubes de futebol vai ter no campeonato. Um clube de futebol profissional. Nem capital, nem uma outra região do estado tem essa característica. A Tuna está na segundona. A Tuna, mais um ano, não conseguiu acessar a primeira divisão, né? A primeira divisão, o acesso para a primeira divisão está muito mais difícil do que os anos anteriores. Está mais fácil você permanecer na primeira divisão, porque são 10 equipes, onde 2 apenas caem para a segunda divisão. E a segunda divisão são 12 equipes, onde apenas 2 sobem, né? Então, muito difícil. Nós tivemos uma competição bem difícil, bem equiparada, onde as equipes estavam bem niveladas, né? Até a última rodada da nossa chave, 4 equipes tinham condições de passar para a semifinal, né? Fase classificatória. Então, vê que foi muito equilibrado essa competição. Então, eu vejo que a preocupação ela existe com relação ao estádio Colosso do Tapajós, mas a gente percebe que há uma vontade por parte do prefeito municipal em resolver. Só que, óbvio, que não depende dele, né? Os recursos financeiros, pelo que nos foi repassado, 10% é do governo do estado e 90% do governo federal, o Ministério dos Esportes, né? Então, na realidade, o que acontece? As obras do gramado, pelo que nos foi informado pelo representante da empresa, está cerca de 85% a 90% pronto, aguardando apenas a chegada da grama para ser implantada. Então a preparação da grama já está pronta. Está todo por completo. Falta a grama ser colocada e ser feito o trabalho para que ela esteja no início da competição em condições de ser utilizada. A parte de obras de estrutura do estádio, como aconteceu nos anos anteriores, ela pode ser isolada, né? E a capacidade, como anos anteriores, foi 8.000 pessoas, pode permanecer nesse número. A questão, a maior preocupação é o gramado, na realidade é o gramado. Porque esse recurso precisa ser liberado para a Caixa Econômica, para que repasse à empresa responsável pela obra, para que possa dar continuidade. Isso em 60 dias, porque nós já estamos praticamente em dezembro, né? Eu diria que isso em 10 dias, porque a grama ela precisa estar implantada no final de novembro, para que tenha tempo suficiente para o início da competição ela estar em condições de jogo, né? Caso contrário, ela não vai estar. Pela informação que nós tivemos da parte técnica da empresa, é que em 60 dias ela está apta a ser realizado o jogo de futebol. Então ela precisa já estar implantada antes agora desse início de dezembro, né? Final de novembro ela tem que estar no local que deve ficar para que possa ser feito. Para que o Colosso se transforme num caldeirão do São Raimundo, né? Com certeza, é isso que a gente espera. Pressão na mente dos remistas, Paysandu, para quando vier por aqui. Dos adversários que vierem aqui vão sentir eles, o que inclusive, eles quando vêm com medo, né? Eles sabem. Rapaz, vai lá um caldeirão, o bicho pega lá. Eles sabem o peso da torcida santarena, né? Peso da torcida do São Raimundo. Eles sabem que o São Raimundo é um time que tem história, um time que tem conquistas a nível nacional. Será que chegou a hora de ter um campeão paraense santareno? Eu acredito que o percentual de possibilidade aumentou, né? Como nós sabemos, são 10 equipes e 3 daqui da nossa cidade. Então, a possibilidade aumenta sim, né? Eu espero que seja o São Raimundo, né? A gente vai trabalhar com o objetivo de que a gente possa alcançar nossas vitórias e conseguir chegar a uma final, né? E consequentemente ao título. Como sempre nós trabalhamos desde o início do nosso trabalho, a gente sempre procurou trabalhar de uma maneira focada, silenciosa, sem dar muito alarde daquilo que a gente está fazendo, para que o resultado possa vir em decorrência realmente do trabalho, não da garganta, né? Realmente do trabalho, do suor e da labuta. E a gente espera que esse ano a gente consiga. Quem são os grandes nomes produzidos nos últimos 5 anos aqui? Porque Santarém era uma região, né? Um celeiro que sempre produziu grandes atletas. Você falou do Chulapa, teve aí o Belterra, teve Caveirinha, teve vários atletas assim que inclusive foram de renomes, né? Não só paraense como nacional. Qual é o nome hoje em Santarém no futebol recente que se tornou uma estrela? Nós tivemos aí em 2009, quando o São Raimundo sagrou-se campeão brasileiro da Série D, tivemos o Labilar, né? O Marcelo, que nós já entrevistamos, inclusive, ele aqui. Isso, Marcelo Pitbull. Nós tivemos o que não é de Santarém, mas é da região, o Jefferson, que estava no São Francisco e foi para fora do Brasil, né?
O próprio Jader, goleiro, que iniciou as categorias de base lá do São Francisco, jogou no Tapajós e esse ano esteve fazendo parte do elenco do São Raimundo, né? A gente realmente vê, a gente tem um jogador também que fez parte conosco, que é o Wendel, tem 18, 19 anos, que a gente vê que é uma pessoa, um jogador que tem futuro, diferenciado, né? Que foi da categoria de base do São Raimundo, depois foi para o Tapajós, voltou com o São Raimundo agora nessa competição. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, foi realmente de muita valia para o nosso telespectador essas informações. A gente queria dizer em nome do nosso telespectador, do Santareno, dar os parabéns, né, pelo trabalho seu e de toda a sua comissão, parabéns para o Lecheva, parabéns para os atletas, porque não é fácil chegar nessa posição que vocês conseguiram. E a presença sua aqui é representando todo o clube. A gente queria dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Eu agradeço suas palavras, agradeço o convite, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer algumas pessoas que fazem parte dessa diretoria, que eu não poderia em nenhum momento deixar de mencionar, né? Alguns diretores como Adelson Branches, seu Luiz Lopes Bernardino, que sempre estiveram conosco no decorrer dessa administração, e outros diretores que nos acompanharam no departamento de futebol, porque isso não é um trabalho individual, não é do Alexandre, né? Tem outras pessoas envolvidas e que fazem com que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo, né? E gostaria de dizer para a torcida do São Raimundo que o São Raimundo voltou, o campeão voltou, e voltou com uma vontade enorme de conseguir alcançar novamente os títulos que já conseguiu e novos horizontes à frente. Agradeço também aquelas pessoas, a torcida, que acreditaram no nosso trabalho, mesmo muitas das vezes sendo criticado, não vendo aquilo que a gente estava buscando fazer, né? Não acreditando no nosso trabalho, mas a gente agradece, em primeiro lugar, acima de tudo, a Deus e aquelas pessoas que realmente nos apoiaram, nos ajudaram e estiveram conosco acreditando no nosso trabalho.